No vídeo de hoje eu vou te ensinar um recheio de coco cremoso e super estruturado que você pode usar nos seus bolos, doces, ovos de Páscoa ou até comer de colherada, de tão gostoso que é. Ele rende muito, tem um sabor marcante e é super fácil de fazer. Vou te mostrar todos os segredos e técnicas para você ter o recheio de coco mais saboroso e com a textura mais perfeita que você já viu. Então não vai perder nenhum minuto desse vídeo porque ele tá top! É para tirar todas as suas dúvidas. No final do vídeo vamos falar sobre armazenamento e congelamento para você aumentar a sua produtividade. Então fica comigo até o final para não perder nenhuma informação. E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Inscreva-se e clique no sininho de notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo entrar no ar. Já deixa seu joinha nesse vídeo e você pode ajudar a fortalecer o canal compartilhando com os amigos. Já me conta nos comentários qual recheio você quer ver por aqui. Eu coloquei a receita desse recheio de coco maravilhoso e os links de outros recheios que a gente tem aqui no canal na descrição do vídeo, aqui embaixo. Então, prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Agora, para começar o recheio, eu vou colocar aqui na panela o leite condensado, o creme de leite, leite de coco, e aqui eu tô usando leite de coco integral, e coco ralado. Aqui eu tô usando aquele coco em flocos finos, que são flocos mais longos. Eu tô usando coco seco, desidratado, que não tem açúcar. Vou misturar todos os ingredientes e agora a gente vai levar para o fogo até chegar ao ponto. Como a gente está fazendo um recheio clarinho, fogo médio para ele não queimar. Eu gosto de usar uma caixinha inteira de creme de leite para esse recheio, mesmo usando o leite de coco. O recheio vai levar alguns minutos a mais para chegar ao ponto, mas essa quantidade de creme de leite vai te proporcionar uma cremosidade e uma suavidade no sabor que vale muito a pena. Eu sempre uso coco seco, desidratado, que é aquele coco que não tem açúcar. Eu gosto de um sabor mais delicado, mas se você gostar de um recheio um pouquinho mais doce, pode acrescentar 2 colheres de sopa de açúcar ao recheio. Só lembrando, se você usar o coco que já vem adoçado, não tem necessidade de acrescentar o açúcar, tá? Eu gosto de usar esse coco em flocos longos porque eu acho que ele traz uma textura melhor para o recheio. O recheio começou a ferver, começou a engrossar e agora você vai observar que ele chega ao ponto bem rapidinho. Nessa receita é muito importante usar o leite de coco. Como a gente está usando um coco seco, desidratado, um coco que perdeu todo o seu líquido, é importante que a gente coloque um pouquinho de líquido a mais para reidratar esse coco e para que ele volte também a um sabor mais agradável. E isso vai ser proporcionado pelo leite de coco. Tanto o leite de coco quanto o coco são alimentos muito ricos em sabor e em gordura, então eles vão trazer também mais cremosidade para o seu recheio. Por isso, não precisa acrescentar manteiga nesse recheio, certo? Se você for usar esse recheio para bolos no pote, para sobremesas, produtos que você precise que ele fique mais cremoso e não tenha tanta estrutura, o ponto é esse aqui, ó. Quando você levanta a espátula, ele só começa a formar um desenho aqui por cima do restante do recheio. Já para recheio de bolo, que a gente precisa de um recheio firme, estruturado, para que o bolo não desabe, precisa ficar no fogo mais um pouquinho. Se você preferir, pode usar coco fresco nessa receita também tranquilamente. Você vai ganhar em sabor, porque o seu recheio vai ficar mais saboroso. Mas tem que ficar atento à validade, porque o coco fresco se estraga muito mais rapidamente. Prontinho. O recheio está caindo em blocos da espátula e quando ele estiver nesse ponto é porque já está pronto. Você pode observar que o recheio de coco chega ao ponto muito mais rapidamente do que os outros recheios. Meu recheio ficou no fogo por aproximadamente 8 minutos, contando a partir do momento que ele começou a ferver. Esse tempo varia de fogão para fogão, de panela para panela, mas vai te dar um norteador aí para quando você for fazer. Eu vou mexer por 1 minutinho com o fogo desligado, só para garantir mais cremosidade, mais brilho ao recheio.
Olha que beleza a textura e a cremosidade do recheio de coco. Eu amo recheio de coco e ele super combina com outros sabores, como doce de leite, abacaxi, nozes. Me conta, qual a sua combinação preferida para o coco? Agora a gente vai retirar a panela e transferir o recheio para um potinho para ele esfriar. E é assim que o recheio fica, assim que a gente retira da panela. Esse creme dá água na boca, né? Agora que o recheio está pronto, eu gosto de deixar ele descansar pelo menos umas 6 horas antes de usar. Quanto mais tempo esse recheio descansa, mais estruturado ele fica. Na minha produção, eu gosto de tirar um dia só para fazer os recheios. E aí eu uso esses recheios a partir do dia seguinte, porque com certeza eles já estarão estruturados, descansados, prontos para uso. Mas você pode fazer esse recheio com ainda mais antecedência e conservar da maneira correta para ir utilizando à medida que você sentir necessidade. A conservação dele depende da maneira como você vai usar. Se você for usar no mesmo dia, opte por fazer, por exemplo, o recheio no período da manhã e usar apenas no período da tarde. Aí você vai deixar ele conservado fora da geladeira mesmo. Isso porque você precisa utilizá-lo em temperatura ambiente para que ele esteja maleável, flexível e fique bem aderido às camadas de bolo, caso você trabalhe com bolos decorados. Já se você for fazer o recheio em um dia para usar em outro dia, o ideal é que você conserve na geladeira ou então no freezer. É importante sempre conservar os recheios com um saquinho plástico aderido aqui ao topo, que é para não criar película e também não açucarar o recheio. Agora eu vou deixar ele descansando por algumas horas e daqui a pouco eu volto para te mostrar como ele ficou. Agora o recheio já descansou e depois do descanso é assim que ele fica. Super cremoso, mas ao mesmo tempo consistente, firme, excelente para você utilizar nos doces e também nos bolos decorados. Ele descansou em temperatura ambiente por 4 horas, mas depois de gelado fica ainda mais firme. Olha que beleza o brilho e a cremosidade desse recheio. E o sabor é de dar água na boca. Essa receita me rendeu aproximadamente 600 gramas de recheio. Com uma receita e meia, você recheia um bolo de 15 centímetros com 3 camadas de recheio e com 2 receitas você recheia um bolo com 18 centímetros de diâmetro. A validade do recheio de coco cremoso é de até 10 dias se ele for conservado na geladeira, mas essa validade depende muito do ponto do cozimento do recheio, do teor de gordura dos insumos que você utilizar e também do armazenamento correto. Se o recheio tiver contato com o ar, ele vai açucarar mais rapidamente. E você pode congelar o recheio no freezer por até 90 dias ou no congelador da geladeira por até 30 dias. Se quiser, pode acrescentar chantilly batido e transformar esse recheio cremoso de coco em uma mousse de coco deliciosa. Esse recheio pode ser utilizado em bolos decorados, ovos de Páscoa, biscoitos, brownies, cookies, bombons, trufas, enfim, em todos os produtos do seu menu. E se você quiser deixar esse recheio em uma textura mais macia, para usar em bolos vulcão ou em bolos de pote, copos da felicidade, é só cozinhar por menos tempo, apenas o suficiente para o recheio cair em fios da espátula ou então acrescentar mais creme de leite a ele, o que você preferir. E aí, me conta, o que é que você achou do nosso recheio de coco cremoso? Me conta também nos comentários que recheio você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outros sabores de recheios deliciosos e super práticos para aumentar ainda mais o seu faturamento, é só clicar em um dos vídeos que eu deixei aqui na tela. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!